Olá, irmãos do canal em Cristo, bem-vindos ao último capítulo da nossa série Evangélicos no Brasil, Caridade, Dependência e a Verdade de Cristo. Nos últimos dois vídeos, confrontamos o viés do G1 em uma reportagem de abril de 2025 que exalta pentecostais e desvaloriza históricos, e a falha do Estado brasileiro, que deixa lacunas preenchidas por igrejas, centros, terreiros, associações e até facções. Hoje vamos ao coração da questão, a missão da igreja. Como calvinista, creio que a igreja deve libertar em Cristo e não escravizar moral, intelectual ou socialmente. Apoiamos a caridade de todos, mas denunciamos abusos que prendem em vez de transformar. Vamos à palavra, à teologia e à nossa responsabilidade como participantes do corpo de Cristo. Qual é a missão da igreja? Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, nos ordena: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei. A igreja não é uma agência social, mas o corpo de Cristo, chamado a proclamar a verdade que liberta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em João, capítulo 8, versículo 32, promete: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como calvinista, creio que essa liberdade vem de Cristo, que nos resgata do pecado e do mundo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. João Calvino, nas Institutas, livro 4, capítulo 1, seção 9, define a igreja pela pregação fiel da palavra e pela disciplina. As igrejas históricas, como a presbiteriana e a batista, têm seminários, sínodos e projetos como o Projeto Cristolândia, que eu já falei nos vídeos anteriores, que combina caridade com o evangelho puro. Em 2023, esse próprio projeto Cristolândia atendeu 2.000 pessoas em situação de rua, muitas agora reintegradas à sociedade. As igrejas pentecostais, mesmo as de garagem, como cita lá o antropólogo na reportagem do G1, fazem um trabalho incansável, oferecendo sopa, roupas e esperança. Mas algumas, por falta de formação teológica, caem em práticas como a teologia da prosperidade, que promete riquezas terrenas e desencoraja questionamentos. Um estudo da PUC de São Paulo de 2023 revela que 30% das igrejas pentecostais periféricas carecem de supervisão formal, aumentando riscos de manipulação. A igreja verdadeira liberta, não prende. A caridade é um reflexo do amor de Deus, mas pode se tornar uma armadilha. Políticas sociais, como Bolsa Família, ajudam milhões, mas como eu falei no vídeo anterior, elas, se mal geridas, geram dependência. 60% dos beneficiários não acessam capacitação, segundo o próprio PEA. Facções como o PCC e outras oferecem cestas básicas, preenchem lacuna, mas exige uma lealdade, aprisionando comunidades nesse medo. Algumas igrejas pentecostais, sem doutrina sólida, seguem um caminho semelhante. Prometem bênçãos materiais, profetizam, desencorajam o crescimento espiritual, o questionamento, às vezes até a leitura bíblica, e mantêm fiéis em imaturidade espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, alerta: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas se rodearão de mestres segundo seus próprios desejos. Essa passagem ela é extremamente forte. É o que nós vemos muito hoje em dia. Não desvalorizamos a caridade pentecostal. De forma alguma, ela supre necessidades, como Jesus aprovaria. Mateus capítulo 25, versículo 40. Pense numa mãe que recebe comida de uma igreja de garagem, que cuida da sua criança, que cria uma creche, que dá conforto. Isso é um ato de amor. Mas sem a palavra,
ela pode ficar presa a promessas vazias. Martin Lloyd Jones, em O Reino de Deus, ensina: a igreja não é uma agência social, mas um testemunho da cruz. As igrejas históricas com formação teológica capacitam os fiéis a questionarem, crescerem e serem livres em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 14. Quando a caridade, seja de igrejas, facções ou próprio Estado, gera submissão em vez de autonomia, ela escraviza moral, intelectual e socialmente. Irmãos, não lutamos para ser melhores. Igrejas históricas e igrejas pentecostais são um só corpo, chamados a glorificar a Deus. Apoiamos a caridade de todos, sejam igrejas, sejam terreiros, centros espíritas, associações, mas denunciamos abusos que escravizam. A igreja deve suprir o básico, como Jesus fez ao alimentar as multidões. Você vê isso lá em João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Mas oferecer mais. A liberdade em Cristo. João, capítulo 10, versículo 10. Como isso é possível? Pregando a palavra pura, formando discípulos, desafiando o pecado e a conformidade com o mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja num templo histórico ou numa garagem, a igreja deve ser luz, não espelho da dependência social que o Brasil vive há 40 anos. Agostinho, em Confissões, livro 10, capítulo 27, diz: nosso coração está inquieto até que repouse em ti, Deus. A verdadeira caridade aponta para esse repouso em Deus, não para a submissão a homens ou sistemas. Irmãos, a igreja não é escravidão, ela é liberdade. Valorizamos a caridade, mas clamamos pela verdade que liberta. Que sejamos luz, igrejas históricas ou pentecostais, mas proclamando Cristo em um Brasil preso a essa dependência social. Leia Mateus 28, versículos 19 e 20 e viva para a glória de Deus. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal em Cristo e comente: sua igreja liberta ou prende? Agradeço aqui de coração a quem assistiu os 3 episódios. Se perdeu algum, é só voltar e assistir os vídeos anteriores. E quem chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esta série. Até a próxima e que Deus os abençoe. Revelados com poder, justo em tudo o que fazes, ninguém pode te deter. Só tu és santo, ó Deus eterno.